Do Senhor, ela dura para sempre. Eu quero enfatizar aqui o nosso culto. Semana que vem, o culto dos homens. Os homens aqui, ó. Estaremos aqui, amém? Glória a Deus. As mulheres estiveram aqui ontem. Foi o céu na terra aqui ontem, né? Glória a Deus. Eu estava ali, fiquei um tempo ali, fiquei só chorando ali com a ministração, com a oração. Falei, Senhor, faz de novo, Senhor, na semana que vem aqui no culto dos homens. Nós precisamos mais do Senhor. Na semana que vem nós estaremos, se assim o Senhor permitir. É como a Fernanda falou, o pastor Leno vai estar aqui, vai trazer alguns irmãos também da Lagoinha Serra. Estaremos todos aqui juntos para a honra e glória do Senhor. Vai ser bênção. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmos 40. Salmos capítulo 40. Nós falamos muito aqui de colocar a confiança no Senhor, orar, depender do Senhor. Né? E esse salmo nos ensina isso mais uma vez. Para quem aqui, irmãos, dificuldade, situação difícil não é novidade. Deixa eu ver aqui. Para quem aqui passar uma situação difícil não é novidade. Temendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Para você não é, para mim também não é, para o salmista também nunca foi, irmãos, nunca foi. Mas ainda assim ele permaneceu, ainda assim ele continuou. No meio de uma adversidade, ele teve alguns posicionamentos, e eu creio que serve para nós também. Como eu disse, nós passamos situações não tão confortáveis hoje em dia, mas que para nós não é novidade, como nós devemos passar por esses momentos. É isso que o Davi nos ensina aqui nesse salmo. Vamos ler e depois passar versículo por versículo aqui. A partir do versículo 1, o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu, ó sábio, Senhor. Não ocultei do coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Versículo 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Pula comigo para o versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Quem tem esse clamor hoje aqui para o Senhor? Não te demore, ó meu Deus. Tu és o meu amparo, tu és o meu libertador, irmãos. Imagina comigo o salmista passando por uma situação. Nós não sabemos ao certo aqui qual a experiência que Davi estava tendo nesse momento ao escrever esse salmo, mas nós sabemos que era um momento de dificuldade. Um tempo atrás aqui eu expus o Salmo 23 e disse para vocês, falei, olha, Davi aqui, ele não está fazendo petições ao Senhor com o objetivo de obter um alívio. No Salmo 23, ele só declara, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós também podemos declarar dessa forma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele que refrigera minha alma, Ele que me guia mansamente a águas tranquilas. O que Davi declarou
e tinha a certeza sobre que ele poderia desfrutar do Senhor, nós também podemos hoje, amém, irmãos? Nós podemos hoje. Mas aqui no Salmo 40, que você leu comigo aí, salmista, ele está passando por alguma dificuldade, nós não sabemos ao certo o que é, mas ele está passando uma necessidade. E o que nós podemos aprender com o salmista em um momento de dor, em um momento desconfortável muitas vezes, em um momento de uma aflição, de uma tempestade, nós cantamos aqui. Colocamos a nossa esperança no Senhor, nós confiamos no Senhor. A Fabi orou aqui que nós dependemos do Senhor e de fato nós podemos caminhar dessa certeza, irmãos. Mas o que mais fazer nesses momentos? Nós estamos aqui em maio, tantas coisas já aconteceram na nossa vida. Como nós estamos administrando as situações difíceis que vêm sobre nós? O Davi nos ensina, e como ele nos ensina no versículo 1, ele diz... E o que nós podemos dizer também, eu tenho certeza, coloquei toda minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Aprenda uma coisa, irmãos, eu disse aqui que Deus nos assiste nas necessidades, nós podemos ter a certeza disso. Irmãos, quem crê que a Bíblia é Deus falando? Quem crê, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que ainda quem abandona em pai e mãe, o Senhor me acolherá. O Senhor está com você. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Eu não estou vendo, nem estou sentindo, mas Ele está com você. Você pode ter essa certeza. Mas também, irmãos, é bom lembrar da bondade de Deus para conosco no passado. É isso que Davi faz aqui, porque ele diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Olhar para trás e lembrar como o Senhor já agiu na nossa vida, também nos dá esperança, sim ou não? Passando por uma situação difícil, mas lembrando que eu já passei outras situações difíceis, e o Senhor me amparou, o Senhor cuidou de mim, o Senhor foi comigo, me fortalecendo. Fortalece você ou não fortalece, irmãos? É isso que o Senhor está nos lembrando. Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida para que você pudesse ter chegado até aqui. Quantas coisas o Senhor já moveu na sua vida para você estar aqui hoje, nesse domingo, iniciando a semana, louvando ao Senhor. Quantos milagres você já experimentou da parte de Deus, irmão? Se eu abrir aqui o microfone aqui, a gente vai sair daqui só à noite, relatando experiências com Deus, milagres da parte de Deus, provisão da parte de Deus. Quem já experimentou, irmãos? O Davi está fazendo isso, ele está lembrando de como o Senhor havia sido bom para ele no passado, e quando ele estava passando uma situação difícil, ele clamou ao Senhor, o Senhor virou as costas para ele. É isso que o texto diz? Não, o Senhor ouviu o seu socorro. Irmão, andar dessa forma, iniciar a semana dessa forma, com essa convicção, irmãos, nos traz esperança. Eu estou em um momento difícil, eu estou atravessando pelo vale da sombra da morte, mas eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo, e Ele já esteve comigo em tantos outros momentos de dificuldade. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmãos, eu estou andando numa situação difícil, mas eu já passei situações, você pode pensar, ou lembrar, ou trazer à memória, até piores, até mais desconfortáveis, e o Senhor foi comigo. Eu gritei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu grito de socorro. Será que nós podemos fazer como Davi fez aqui, irmãos, nesses momentos difíceis? Porque assim como Ele foi com você no passado, Ele continua sendo com você hoje, e será eternamente, com o seu povo, com quem Ele chamou. Quem o Senhor chamou aqui, irmão? Quem o Senhor resgatou? Quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus? Você. Você não anda aqui sozinho. Você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está com você. Irmãos, olha como Davi se lembra dessa experiência que ele teve no passado. Passando uma situação difícil hoje, ele diz: Ele me tirou, versículo 2, de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Você lembra quando o Senhor agiu assim na sua vida? Você lembra em uma situação que você estava passando difícil, que você também, como o salmista aqui, estava em um poço de destruição? Você lembra desse momento e o Senhor te tirou de lá?
e o Senhor te resgatou de lá, e o Senhor te amparou, e o Senhor te fortaleceu. Irmãos, eu já ouvi muitas pessoas aqui me falando, me trazendo situações que eu falei, você passou por, mas não parece. Mas ali o Senhor estava comigo, ali o Senhor me fortaleceu, ali o Senhor me amparou. Pastor, o Senhor não sabe, eu passei uma dificuldade física, uma enfermidade, o Senhor foi comigo, me restaurou, me fortaleceu. Olha que bênção. Davi aqui, irmãos, está relatando isso, quando ele estava passando por um lugar de dificuldade, e o Senhor o tirou de um poço de destruição. Irmãos, trazer à memória tantas bênçãos que o Senhor já trouxe, tantos livramentos. Não se esqueça do que o Senhor já fez na sua vida, e esse Deus que já fez é aquele que continua agindo hoje na sua história. Irmãos, Deus não iniciou uma história com você hoje. Senhor, eu estou passando uma dificuldade. Quem é você? Ô Reginaldo, passei a te conhecer agora, deixa eu começar a pensar aqui como eu vou agir na sua vida. Não, o Senhor já está trabalhando na sua vida, já desde o seu nascimento, no ventre da sua mãe, o Senhor já estava cuidando de você, planejando para você, amparando você, sendo providencial para você, irmão. Você não é desconhecido para Deus, mesmo antes de você nascer, você já era conhecido, os seus caminhos, os seus passos. Davi está lembrando aqui, irmãos, quando ele passou por essa dificuldade, estava passando, ele lembrou, mas eu criei em Deus lá no passado. Lá no passado ele fez, ele me restaurou. Lá no passado, versículo 3, o que ele fez? Pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Lá eu estava chorando, mas lá ele me restaurou. Lá eu estava sofrendo, mas lá naquele sofrimento eu consegui louvar ao Senhor. Ele pôs um cântico novo na minha boca, irmãos. Em outras palavras, o salmista quer nos lembrar hoje, na sua dificuldade hoje. Lá ele já fez, lá ele te restaurou, lá ele te curou, lá ele pôs um cântico novo na sua boca, ele está com você hoje, restaura você hoje, traz um refrigério para você hoje. Irmãos, olha o salmista, ele pôs um novo cântico na minha boca. Deixa eu tentar ilustrar. Nossa, Senhor, está difícil demais essa situação, eu não vou aguentar, Senhor, eu não sei o que eu faço, Senhor, não tem mais chance para mim. O Espírito Santo de repente traz à memória aquela situação que eu já passei, que eu estava clamando ao Senhor, que eu estava de joelhos, que eu também não tinha esperanças, e ali ele pôs um cântico novo na minha boca. Como não fará novamente hoje? Ele fará, irmãos, ele fará. Aprenda esse contexto comigo, como eu disse, Davi no meio de uma dificuldade, lembrando de como o Senhor foi bom com ele no passado e lhe deu vitória. Olhar para trás e lembrar dos grandes feitos do Senhor na nossa vida, irmãos. É isso que nós aprendemos com Davi aqui. O fato de estarmos aqui nesta manhã já prova a bondade do Senhor para conosco. Já prova que até aqui nos ajudou o Senhor. Permaneça, porque Ele é o mesmo. Irmãos, você pode lembrar daquilo que Ele fez, mas lembre também que aquele quem fez está com você hoje. Está com você hoje. E essa ajuda do Senhor, irmãos, na nossa vida é um testemunho também. Quando o Senhor age na nossa vida, vira um testemunho, sim ou não, irmão? Porque olha o que o salmista diz no versículo 3. Pôs um cântico novo na minha boca. Eu estava lá no atoleiro, num poço de destruição. Ele pôs um hino de louvor, versículo 3. E a continuação do versículo 3 diz: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muitas vezes você acha que o que você passa tem a ver só com você. Testemunho. Tem uma canção do Rodolfo Abrantes que ele diz que as minhas feridas saia poder para curar, irmãos. É assim que muitas vezes Deus faz conosco. Porque olha o que o salmista diz: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. E eu tenho certeza que muitas pessoas já glorificaram a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida, por como Ele te fortaleceu, por como Ele te amparou, por como Ele foi com você, te sustentando. Muitas pessoas vêm aqui contar um testemunho chorando,
por causa da luta que foi. E enquanto você conta, as pessoas começam a temer mais a Deus. Enquanto você expõe aquilo que o Senhor fez na sua vida, pessoas saem curadas, porque o Espírito Santo vai agindo daquele testemunho. Irmãos, olha isso. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olhando para a vida dessa pessoa, tendo a certeza que ela só está de pé porque existe um Deus que é todo poderoso. O que a Fabi orou aqui. Se existe algo bom, é porque alguém habita em nós, na linguagem do apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu faço, eu permaneço, não é por causa da minha cognição somente, não é por causa das minhas habilidades, é porque Cristo habita em mim. E as pessoas observam isso e temem ao Senhor. O testemunho vai acompanhando a vida daqueles que de fato são filhos de Deus. Por isso que ele declara no versículo 4, como é feliz, ou bem-aventurado, o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos. É como se Davi estivesse dizendo, eu tenho certeza disso, eu passei por isso, eu posso declarar como é feliz. Bem-aventurado aquele que na dificuldade continua colocando a sua esperança no Senhor, como é feliz. Bem-aventurado ou mais do que feliz, aquele que na situação difícil coloca a sua esperança no Senhor. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque se não colocarmos a nossa esperança no Senhor, colocaremos em coisas, em outras pessoas, em outras situações. Se não depositarmos a nossa vida inteiramente no Senhor e deixar o Senhor nos guiar, outra coisa nos guiará. É tão interessante, irmãos, que lá nos 10 mandamentos, o mandamento diz, não farás outros deuses diante de mim. Perceba, irmãos, não existe possibilidade de cultuar nada. Se não entregar a sua vida ao único e verdadeiro Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, você entregará a sua vida a uma outra coisa, a uma outra pessoa, e deixará essa outra coisa guiar a sua vida, ditar as regras, comportamentos, pensamentos. Entenda isso. Não farás diante de outros deuses. Não existe possibilidade, irmãos. Se você não cultuar o Senhor, até o ateu, irmãos, fala que não acredita em Deus, mas está baseando a sua vida em qualquer outra coisa. Fazendo dessa coisa um falso Deus. Porque o que é um falso Deus? É quando nós colocamos toda a nossa fonte de vida, sentido para viver nessa coisa. E deixa isso guiar a nossa vida. Só que o resultado disso, irmãos, é o quê? Frustração. É desapontamento. Por quê? Porque está colocando em coisas, em pessoas, em situações, somente aquilo que Deus pode nos dar. Tudo é para Ele. Tudo deve ser, mas quando nós substituímos, irmãos, o resultado disso é desapontamento, frustração. Quando nós não colocamos a nossa vida aos pés do verdadeiro Senhor, irmãos, adoramos qualquer outra coisa, fazendo dessa coisa um falso Deus, um ídolo. Quando achamos que só temos valor se tivermos essa coisa, seja o que for, vai faltar algo em nosso coração. O salmista sabia disso, por isso ele declarou como é feliz, bem-aventurado que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos que se afastam para seguir deuses falsos. Versículo 5 ele declara, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Volta para o contexto, irmãos. Davi aqui em uma situação difícil, lembra desses anos passados, das suas dificuldades, como o Senhor esteve presente nos livramentos, das bênçãos concedidas. Davi declara, quantas maravilhas tem feito. Será que você pode contar? Desde quando você foi alcançado por Senhor, ou mesmo antes, o Senhor já está trabalhando na sua vida. Quantas maravilhas. Você pode contar, você pode enumerar, irmãos? Não. São muitas. Por isso que os salmos, muitas vezes, além de falar para nós, fala por nós. Quantas maravilhas. Livramentos que até você não sabe. Porque nós não sabemos de tudo, não conseguimos saber.
Ah, irmãos, Deus fez para que você pudesse estar aqui hoje. O que Deus moveu é para que você chegasse aqui hoje. O que você passou, Deus foi com você. Ah, Senhor, como Ele nos sustentou. É o que Davi fala no versículo 5. Eu queria proclamar e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Se a gente começasse a listar, irmãos, tudo que o Senhor, tudo que a gente sabe que o Senhor fez, trazer à memória, a gente já ia sair daqui grato. Já ia começar a ser mais grato. Imagine ter consciência do que a gente não sabe, irmãos. Os livramentos, de como o Senhor moveu tantas circunstâncias para nos preservar, para cuidar, irmãos. Perceba, irmãos, Davi, ele está passando uma situação difícil e está lembrando quem é o seu Pai Celestial, que é o nosso também hoje, que é o que cuida da nossa vida hoje. Por isso que Davi queria obedecer ao Senhor de coração, irmãos. Porque ele, sabendo disso, ele diz, versículo 6, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. No Antigo Testamento, irmãos, Deus exigia sacrifícios, mas Ele nunca exigiu sacrifício vazio. Deus não quer que a gente venha aqui, irmãos, no domingo somente para bater ponto. Deus não quer que a gente venha aqui somente para cumprir o protocolo. Tem que estar lá às 10 e às 18. O estudo bíblico tem que acontecer somente. Não, Ele quer a nossa entrega, Ele quer o nosso coração. O salmista diz, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Porque o Senhor, mais do que isso, Ele quer um relacionamento sincero. Davi, irmãos, ele fazia, mas ele queria obedecer ao Senhor de coração. A continuação do versículo diz, agora versículo 7. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Senhor, eu estou aqui, andando em obediência ao Senhor, e eu também tenho certeza que a Bíblia me orienta sobre como eu devo agir. A Bíblia me conduz e tem para mim onde eu devo andar, o que eu devo pensar. Davi diz, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. No contexto, Davi era rei. E a Bíblia mostra para nós como um rei deveria se portar. E Davi, como um rei, queria andar conforme a palavra de Deus. Por isso ele diz, aqui estou, e o livro está escrito a meu respeito. Deus também tem direção para você. Deus também tem um caminho para você. Deus também, irmãos, tem. Por isso que no versículo 8 ele continua falando, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. E a palavra de Deus também está aqui para mim e para você. Na tua palavra, Senhor, diz sobre como eu devo andar como rei. A palavra do Senhor também diz como eu devo andar, como eu devo ser como pastor, você na sua profissão, onde Ele te colocou, para você frutificar, para você testemunhar na palavra do Senhor. Tem a direção para você e para mim. Por isso, como o salmista diz, também deve estar para nós, a cravada do Senhor no nosso coração. Anda aqui, nesse momento, às vezes não confortável, mas eu vou continuar temendo ao Senhor, porque a palavra do Senhor é ela que ilumina os nossos caminhos. Ela que é lâmpada para os nossos pés. É como o salmista estivesse dizendo, olha, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, e a tua palavra está no meu coração, ela que me guia. Davi sabia, irmãos, porque ele já havia dito no Salmo 1, né, bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que, ao contrário, ele acha prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nessa palavra ele medita, não é só um dia, não são 2 dias, é dia e noite. O salmista sabia disso, por isso que no versículo 9 ele proclama, as novas de justiça, na grande assembleia, como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Então Davi está ali, sofrendo por alguma situação. Aí de repente ele começa a trazer memória, como que o Senhor havia sido bom para ele.
ele começa a se encher do Senhor, ele começa a lembrar de como o Senhor havia agido na vida dele, sido provedor e providencial, ele vai se enchendo do Senhor, aí ele começa a ter cada vez mais certeza que ele deve continuar andando ali, confiando a sua vida no Senhor. Infelizmente, muitas pessoas correm atrás de outros deuses, mas Davi não. Ele sabe que bem-aventurado é aquele que continua temendo ao Senhor e mais, aquele que guarda a palavra no seu coração e ele continua se alimentando dessas verdades. E é dessas verdades que nós devemos sair daqui hoje convictos dela. No meio da dificuldade, irmãos, Davi continuou proclamando a palavra de Deus, ele não parou de fazer obras de Deus. No meio da dificuldade, Davi não parou de pregar. No meio da dificuldade, Davi não parou de anunciar, é o que o texto diz, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabe, Senhor, eu não fecho os meus lábios. Tem uma canção assim? A perseguição não parou. Tem várias, né? Lembrei dessa. Irmãos, no meio da situação difícil, Davi não parou, porque aquilo era fonte de vida para ele, aquele é refrigério para ele. Eu estou aqui numa situação não confortável, mas eu não fecho os meus lábios, eu continuo declarando. Me lembrou, irmãos, o texto que a gente lê muito aqui, as igrejas da Macedônia. Olha o que a graça de Deus, irmãos, ela é capaz de produzir. Segundo aos Coríntios 8:1, o texto vai dizer, olha que a graça de Deus, irmãos, isso aqui nenhuma outra coisa produz, somente a graça de Deus está disponível a todos nós, independente de onde você veio, da família que você veio, da sua estrutura familiar, da sua condição social, a graça do Senhor está disponível a todos nós. Essa graça o mundo não conhece, mas nós podemos desfrutar, e essa graça faz muitas coisas, inclusive, Paulo diz, segundo aos Coríntios 8:1, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Aí Paulo diz, como se ele estivesse perguntando, mas o que aconteceu, Paulo? Então a graça de Deus, a gente poderia pensar em diversas situações. O que a graça de Deus produz? O que ela faz? Faz cair o teto. O que a graça de Deus faz? Faz pessoas ficarem flutuando. Pode fazer muitas coisas, eu não vou limitar o poder de Deus, amém, irmãos? Mas além disso, o que a graça de Deus faz? Ele diz, versículo 2, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Irmãos, o texto diz que eles estavam passando, crentes, severa tribulação. Mas a graça de Deus foi tamanha na vida desses nossos irmãos, que eles deram, que eles foram generosos, mesmo passando por uma severa tribulação. Essa graça está disponível para você hoje, essa graça é com você hoje, essa graça te sustenta hoje, essa graça te ampara hoje. Olha o poder da graça de Deus, irmão. A graça faz o surdo começar a ouvir, faz o coxo andar, a graça transforma o coração do orgulhoso, faz ele voltar atrás e pedir perdão. A graça faz o que nenhuma outra coisa faz na vida do ser humano, no coração daquela pessoa, transforma. Olha o que a graça fez na vida do apóstolo Paulo, irmãos. Quem conhece o apóstolo Paulo? Quem conhece o apóstolo Paulo, irmãos? Quem sabe o que ele passou? Vamos lembrar, 2 aos Coríntios 11, versículo 23. Até o 27. O texto diz, 11, 23. O texto vai dizer, eu ainda mais, final do versículo 23. Trabalhei muito mais. Paulo fala, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Versículo 25. 3 vezes fui golpeado com varas. Apóstolo Paulo, irmãos. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre os falsos irmãos.
Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez, foi picado por uma cobra. Irmãos, o apóstolo Paulo, mas ele continuou de pé, porque a graça do Senhor foi com ele, esteve com ele. E essa graça, irmãos, eu quero que você tenha, saia daqui com essa convicção, está com você, é com você hoje. Essa graça sustenta hoje. Olha que o apóstolo Paulo, irmãos, eu não passei nenhum. O apóstolo Paulo, só que é o mesmo Deus. É o mesmo Espírito que habitava em Paulo, habita em você. É o mesmo Deus, irmãos. É o mesmo poder que atua no apóstolo Paulo, atua em nós. É o mesmo poder, irmãos, é o mesmo poder. Nada é maior nesse mundo do que esse poder, irmãos, que é transformador da graça de Deus, do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, passando por isso, ele continua anunciando. Agora vocês entendem, irmãos? Por isso que ele pode passar por tudo isso. Na verdade, ele até clamou ao Senhor, né? A gente conhece o texto bem conhecido. Em uma dessas dificuldades, Paulo orou 3 vezes, não foi? Senhor, tem uma dificuldade aqui que ela está me incomodando muito, em outras palavras. Está demais para mim. Então eu vou clamar ao Senhor, porque é assim que nós fazemos, né? Está passando dificuldade, ninguém gosta de sofrer, amém, irmãos? A gente está sofrendo, a gente vai orar, Senhor, retire esse sofrimento, não é verdade? É o que o apóstolo Paulo fez. Ele passou isso aqui não foi porque quis, mas ele permaneceu porque a graça do Senhor o sustentou, e assim também é comigo e na sua vida. Mas ele orou ao Senhor. Em um episódio, que ele vai chamar de espinho na carne. Ele orou 3 vezes. Mas o Senhor respondeu, a minha graça te basta. E a graça do Senhor também é suficiente na minha vida e na sua vida. A graça do Senhor que nos mantém de pé. Por isso que o apóstolo Paulo, ele continuou, mesmo com o espinho na carne, que nós não sabemos o que exatamente é, ele perseverou, mesmo passando por tudo isso, ele continuou anunciando, no versículo 10, lá do texto que nós estamos lendo, Salmo 40. Por isso que ele continuou dizendo, não oculto do coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade, a tua verdade. O Senhor é fiel, então fale sobre isso. O Senhor cura, então fale sobre isso. O Senhor sustenta você, então fale sobre isso. Enquanto você continue falando, Ele vai continuar te restaurando. Ele vai continuar refrigerando a sua alma. Enquanto você vai proclamando, mesmo em meio a situação desconfortável, Ele vai continuar te fortalecendo. É isso que Davi faz. Até aqui, irmãos, Davi estava olhando para trás e pensando, eu estou fortalecido, porque o mesmo Deus cuidou de mim, Ele continua cuidando hoje. A dificuldade está grande demais, mas o mesmo Deus que me tirou do poço de destruição, Ele continua me guiando hoje. Aí o salmista volta para o tempo presente agora e diz, versículo 11. Não me negues a tua, que o teu amor e a tua verdade sempre me proteja. Davi desfrutou do Senhor, ele se volta para ele, agora no versículo 11, dizem os estudiosos, que é o momento presente da sua vida. Então ele olhou para trás, lembrou quem Deus era, quem o Senhor já havia feito, que o Senhor já tinha produzido, como o Senhor já tinha o fortalecido. Ele olha hoje e fala, Senhor, sendo assim, não me negues a tua misericórdia. E é o que nós devemos fazer, irmãos. Sabe esse seu desafio aí? Clame a Deus. Sabe essa sua luta aí? Peça misericórdia, peça por proteção. Perceba, irmãos, como Davi chega a Deus no meio da dificuldade, reconhecendo o que o Senhor já fez por ele. E eu tenho convicção que isso já fortaleceu a alma de Davi, sim ou não, irmãos? Quando você está passando por uma situação difícil e lembra como o Senhor já havia sido bom para você, isso te fortalece, isso te faz lembrar de onde vem o seu socorro. E de onde vem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Sabendo disso, Davi então, Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei como o Senhor já fez na minha vida, eu sei das maravilhas, eu sei das provisões, eu sei do consolo que eu já desfrutei do Senhor. Então, Senhor, continue fazendo isso, não me negues a tua misericórdia, Senhor, me proteja, Senhor, irmãos, reconhecendo quem Deus é, o que Ele fez. Louvar a Deus e depois pedir, clamar, suplicar na certeza que esse mesmo Deus que agiu no passado, vai agir no presente e continuará protegendo você no futuro. Não sou eu quem estou dizendo, ou o Senhor quem diz, eis que estou convosco, só hoje, todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus, irmão.
É o nosso Deus, está conosco. É difícil demais, amanhã já tenho, mas o Senhor é com você. Está difícil demais, amanhã tem tantas coisas, mas o Senhor é com você. Ele disse, estou convosco aqui, no mercado de trabalho, no ambiente familiar, Ele caminha com você. Não é isso que a canção diz? Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, irmãos. Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele que abre as portas, quando Ele abre, é para ninguém mais fechar, irmãos. Quem está confiando no Senhor aqui? A canção diz, Ele trabalha para quem nele confia. Ele caminha com você de noite e de dia, irmãos. Por que nós precisamos do Senhor? Aí no versículo 17 ele termina. Porque, quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas, aí não tenho mais o que falar. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor que fez os céus e a terra se preocupa comigo. Sou pobre e necessitado, mas aquele que está no controle do universo, está assentado no trono, tem o poder sobre as leis da natureza, sobre as enfermidades, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele se preocupa comigo. Sou pobre e necessitado, sim. Carecemos da graça de Deus, mas Ele se preocupa comigo. Ele é o nosso libertador. É assim que ele termina: Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Você, como salmista, pode se olhar incapaz, muitas vezes, e você mesmo. Você, como salmista aqui, pode se ver sem forças, e você mesmo. Mas o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro, e por isso nós permanecemos. Irmãos, Davi nos ensina essa verdade aqui. Não importa a circunstância, pode ser a mais desfavorável possível. O Senhor é com você, o Senhor se preocupa com você. Você pode sair aqui e pensar, ninguém está me vendo. Aí você vai olhar, abrir o Salmo 40, versículo 17. Faz esse exercício, meu. Ninguém está me vendo, essa dor está grande demais. As pessoas me abandonaram. Aí você vai dizer, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Ninguém está preocupando, o Senhor está preocupando comigo. Você vai iniciar essa semana tendo essa convicção e essa certeza. Será que você pode ficar de pé no seu lugar nessa manhã?